Câmara Municipal de Maringá, ela contratou uma empresa especializada para monitorar o que é divulgado sobre o legislativo na imprensa aqui da cidade. O contrato é no valor de R$ 21.500 por ano. Foi firmado com a empresa Super Acesso, que é de São Paulo, por meio, isso que chama um pouco a atenção, tá? De dispensa de licitação. E tudo foi publicado no portal da transparência lá da Câmara. O serviço contratado é conhecido como Clipping e consiste no mapeamento diário de reportagens e conteúdos jornalísticos que mencionam a Câmara de Maringá. O monitoramento deverá ser feito 24 horas por dia, 7 dias por semana, abrangendo aí mídias de alcance municipal, estadual e nacional, incluindo TV, rádio, sites e também o YouTube. Vamos lá, agora vamos para a parte que interessa a esses meus colegas aqui, que estão de segunda a sexta-feira aqui, falando do cotidiano da cidade, falando do que acontece na política maringaense. Ó, os canais e programas listados no contrato para serem monitorados estão lá: RPC Globo, TV Maringá Band, RIC Record TV, Rede Massa SBT, nas plataformas digitais, o Canal 10, Pinga Fogo, RCC News. Eles querem saber o que vocês falam. Mas eu disse ontem, enquanto a gente estava numa conversa informal, eu e os meus colegas, Câmara, com relação à Jovem Pan Maringá, não necessita. Tudo o que a gente faz está exposto, disponibilizado gratuitamente no nosso canal do YouTube, além da Jovem Pan Maringá 101,3. Então, estamos nessa listinha. Chama atenção porque dispensa de licitação para um trabalho. Edivaldo Magro, já começo com você. Querem saber o que você fala, hein, na Câmara? Paulo, aí é dar um refinamento que não é exatamente o trabalho de clipagem, tá? O que esse serviço normalmente faz é juntar tudo que foi dito a respeito da Câmara. Normalmente pode ser sob demanda. O contratante estabelece que naquele dia ele gostaria de saber o que a mídia está falando. Quando eu falo mídia, incorpora todas as plataformas, site, seja papel, internet, né? Televisão, exatamente. Todo mundo, né? Sobre determinado tema. E a partir daí você gera um dashboard onde você consegue entender, dividido, se a notícia é boa, se é ruim, o tempo que foi dado. Então não é necessariamente o que a gente quer estar falando, mas o que estamos falando repercute, influencia no trabalho diário da comunicação e da própria instituição, no caso a Câmara. É um trabalho antigo, não tem nenhuma novidade. Inclusive o nosso colega aqui, o Antônio Roberto de Paula, né, tem uma empresa, nem sei se tem empresa ainda, mas por muitos anos fez esse trabalho, um trabalho muito bem feito, evoluiu, tem muito mais plataformas hoje, mas basicamente é para entender como a imprensa está se comportando, o que ela está falando sobre a instituição, no caso aí sobre o contratante, né? O que me surpreende é a dispensa de licitação, porque existe uma infinidade de empresas operando no mercado, oferecendo rigorosamente o mesmo trabalho, né? Não tem diferença nenhuma. Acho que Foz do Iguaçu fez uma licitação e essa empresa me parece que ganhou lá também. É só verificar, não estou afirmando não, mas sei que lá acho que teve 5 ou 6 empresas que disputaram e o valor ficou acho que em 31 ou 32 mil reais e me parece que a Acesso também ganhou lá. Acesso São Paulo, é isso? Isso. Então, não há nenhum problema, né? Não existe com relação a esse trabalho, se há algum instrumento de regulação, não, em absoluto. É uma ferramenta que a comunicação usa para poder dar mais assertividade na sua qualidade de informação e saber se o que eu estou abordando, a forma como eu estou produzindo informação, como isso está sendo filtrado pela mídia e como isso está sendo produzido. E é uma análise diária, né? Essas análises produzem relatórios diários das mais diversos formatos, inclusive com gráficos que mostram a evolução, né, de determinados temas, por palavra-chave, por assuntos, por temas, e também ajuda a entender campanhas publicitárias, né? A Câmara deve finalizar ou deve estar andando com uma nova licitação para eles entenderem como a campanha está sendo feita. Meu óbice, repito, está tão somente na dispensa de licitação. Não via necessidade de fazer se há margem, sim, para uma licitação. Sim, Rafael? Pois bem, como o Edivaldo falou, parece que é algo natural e normal da instituição se preocupar e aí contratar. Agora, o objetivo principal é tentar entender o que estamos falando,
definitivamente da instituição. Mas o importante é que o RCC News praticamente pauta a cidade, a Câmara de Maringá. Se não a sua totalidade, mas a maioria dos vereadores acompanha o programa. Inclusive, Paulo Caetano, falando de vereadores ou vereadoras, sempre tem uma resposta ou outra no plenário, né? Respondendo a algum comentário daqui. Inclusive, ontem, de forma ao vivo, você mesmo deve ter recebido mensagens de vereadores aí em relação ao assunto comentado aqui. Então, são coisas que acontecem, né? Como o Edivaldo mesmo colocou. Mas o que chama atenção é que não só a mídia fala sobre a instituição da Câmara, mas os próprios vereadores. Tem vereador ali, né, que utiliza todo o aparato institucional para falar mal da sua própria instituição e dos seus pares. Então, assim, também acho que deveria, né, a própria Câmara se preocupar em relação a isso e tomar as medidas necessárias, se for o caso de quebra de decoro parlamentar. Mas, tirando isso, se é algo corriqueiro, normal, não é algo que possa dizer, nossa, é uma censura, ou, é um censor. Não, a gente vai continuar falando aqui, sendo monitorado ou não. E eu tenho certeza que, na medida que nós falarmos aqui sobre assuntos específicos, teremos respostas dos vereadores, porque, da mesma medida que nós criticamos, ou falamos, ou elogiamos, os vereadores também estão preocupados em responder, em realmente, às vezes, sanar uma dúvida nossa. Então, assim, é tranquilo, normal, e é a vida que segue. Ângelo? Bem, em 1980, por 3 anos, eu trabalhei fazendo clipping na Secretaria de Estado da Saúde, lá em Curitiba. O secretário chamava-se Oscar Alves, era genro do governador Ney Braga. Eu passava na banca do lado da Universidade Federal do Paraná, pegava aquele monte de jornal e ia carregando até a Munhoz de Mello lá, a Fundação Munhoz de Mello. E fazia o clipping, o secretário chegava 8 horas e estava na mesa dele o clipping com todas as notícias de saúde. Havia uma assessoria de imprensa do estado, né, lá em Curitiba, que é menor do que está hoje na Câmara Municipal de Maringá. E aí isso vai me permitir. Em 87, antes de 87, o primeiro assessor de imprensa da Câmara de Maringá chamava Francês, Henri Jean Viana. O segundo foi José Ângelo Rigon. Na época do Tércio Hilário de Oliveira. Era uma pessoa só, era assessor. Aí foi mudando na época de 88, a eleição de 88, 89, passou-se a montar uma estrutura. Ele passou a ter um assistente, Diniz Neto. Antes do Diniz trabalhar lá, Tatá Cabral foi assessor de imprensa da Câmara. Um grande assessor, por sinal. E esse pessoal dava conta. Eram 21 vereadores e davam conta, tá? E os vereadores não tinham esses 3, 4 assessores que tem hoje, não. Então, o que eu falo com isso? Eu fui coordenador de imprensa, de comunicação social da Câmara de Maringá. É o cargo mais alto, pertencia entre aspas, ao presidente, era ele que indicava com o aval dos demais. Não igual hoje, que cada vereador indica um desses cargos que são do quadro próprio lá. É o pessoal que é o top lá. Então, era eu e mais 2. E mais a menina estagiária que fazia o clipping. Era eu, o pessoal de rádio, entre eles, Geraldo Irineu, Ari Bueno de Godoy. Todos esses foram meus funcionários, eu fui coordenador deles. Hoje você vê, na Câmara Municipal de Maringá, com 23 vereadores, criaram um diretor. Tô falando do cargo, tô falando da pessoa, tá? Mais 2 coordenadores. Então, de 1 passou para 3 dos top, né? Que é o pessoal que ganha mais. E aí foi... Você tem mais, eu acho que dos 2 ou 3 jornalistas. São 6 ali na comunicação da Câmara. 6 pessoas. E uma parte ali, então, portanto, 3 são... 3 concursados. Concursados. O que eu, particularmente, já acho absurdo. Que você não produz tanto assim. Tanto que, você pega qualquer jornal de São Paulo, a Câmara é o que menos as pessoas cobrem, tá? Apesar da importância. Mas é o espaço que menos tem dos poderes, é o Legislativo Municipal. O De Paula entrou depois de mim, montou a empresa de clipping, tá aí fazendo o serviço dele. Cada vereador tem seus assessores. O clipping pode ser jogado para estagiário. Eu, se fosse presidente, não contrataria. O mínimo que for, a questão de exemplo, de moralidade. Não, se eu posso economizar aqui, por que eu vou gastar? Se eu já dobrei o custo, mais que dobrei o custo. Era 1 lá atrás e são 6 hoje.
que custam para quem está nos ouvindo, para quem paga os impostos. Então, eu acho que tem que realmente... É óbvio, faz parte. Só que antes não tinha rede social. Hoje, cada vereador tem um monte de assessor, tem rede social, ele pode explanar, ele pode botar um para olhar. E não são todos, né? Não é o dia inteiro que você vai ficar ouvindo notícias de Maringá. A gente, por exemplo, tem esse programa aqui, que eu imagino que seja um dos poucos, né? Que tratam de temas locais. Então, na verdade, sou contra. Acho que dá para economizar. Era algo que é um apêndice que não precisava ser colocado. Celestino.